Vocês provavelmente já usaram o Discord. Eu sempre tô online por lá, inclusive, é algo que eu uso com bastante frequência. Mas caso você não conheça, tudo bem. O Discord ele foi criado em maio de 2015. Originalmente era mais para aquele pessoal gamer que queria jogar algum jogo com os amigos em call, sabe? Em chamada, tipo falando um com os outros. E em dezembro de 2016, o Discord já tinha 25 milhões de pessoas que, tipo, baixaram o aplicativo. Isso é muita coisa, velho. Muita coisa mesmo, sabe? Tipo, em o que? 1 ano e meio, mais ou menos? Ou 1 ano? Isso é um número muito alto, assim. Até hoje em dia, é bem popular, assim, o Discord. E eu conheci o Discord em 2019, mais ou menos. Aí, em 2020, mais ou menos, eu andava pelo Discord mais do que eu andava na vida real. Eu entrava em algum servidor e só ficava indo call com as pessoas, assim. Só chamando as pessoas. Tipo, entrando nas salas de voz, que dentro do Discord tem essas salas de voz. Então, a gente conversava sobre qualquer coisa e fazendo o tempo passar, sabe? Sempre era a mesma coisa, assim, tipo, todo dia. E eu conheci muita gente aleatória, mas eu também conheci pessoas que eram bem legais, sabe? Que fizeram a criação de um servidor. E o nome do server que a gente criou, assim, no improviso, era Plutus. Eu não me lembro bem o porquê se chamava Plutus, mas a ideia do server era bem ligada com a astrologia. Isso explicaria o nome Plutus, que é o nome de um planeta anão, do sistema solar. Mas originalmente a gente tinha pouquíssimos membros, sabe, no nosso servidor, porque a maioria que tava ali, a gente tinha se conhecido no mesmo lugar, ou seja, era tipo um servidor reservado pra aquelas pessoas ali mesmo, sabe. Então a gente tinha o Léo, a Isa, o Saki, a Champola, o Litis, e tinha mais algumas pessoas, só que a minha memória não vai recordar agora. Então eram umas 6 pessoas que ficavam indo call praticamente todo dia, a gente ia call. E acabou que isso virou uma rotina, sabe, porque realmente era muito bom ficar indo call com as pessoas, porque tinha tanta gente diferente ali que cada um contava um pouco da vida e o assunto ia, sabe? Era muito da hora. Então, aí se passaram alguns meses e a relação de todo mundo mudou, sabe? Eu não sei porque aconteceu isso. E acabou que não era mais rotina a gente ir call todo dia. E a gente começou a se separar aos poucos, sabe? Todos os membros, assim. O que fez o server morrer, assim, na época, sabe? O server não tinha mais 6 pessoas. A gente já tinha umas 30 pessoas, assim, no servidor. Ou seja, não era mais algo tão privado, sabe? O servidor tinha até banners que o Litz fazia, inclusive. Mas porventura tudo isso foi acabando. Até que chegou um dia que eu falei com o Léo, eu pedi pra ele me dar o servidor, porque até então eu precisava do servidor pro meu canal, tipo de um servidor do canal, pras pessoas conversarem lá mesmo. E eu conversei com ele e ele aceitou de boa. Por que eu tinha pedido pra ele? Porque justamente ele quem tinha criado o servidor. Então a posse do server era dele desde então, sabe? Eu só tava fazendo algumas modificações, então eu comecei a mudar o nome, eu coloquei Cafeteria do Kayle, que eu gostava bastante desse nome, sabe? Era algo que eu falei, não, mano, esse nome é da hora, sabe? Até porque eu sou bem louco por café, sabe? Então isso realmente combinou na hora ali. E, inclusive a maioria das minhas insônias frequentes é por causa disso, sabe? Eu tomo muito café, assim, na minha vida pessoal. Mas enfim, com a ajuda de algumas pessoas, eu comecei a configurar os bots. Então aos poucos, o servidor que tava meio morto desde então começou a respirar novamente, sabe? Eu comecei a ver vídeos de tutoriais de como deixar o servidor do Discord melhor e como aparentar ser melhor, sabe? Eu tava realmente bem empenhado, sabe, a criar um servidor. Tanto que o server saiu de 50 membros pra quase 300 membros, assim, sabe? Então o servidor cresceu bastante. Aí tem um porém nessa história, que eu comecei a trabalhar, o que fez eu ficar ausente no servidor, sabe? Eu não tinha tanto tempo pra ficar ativo, e nem algumas pessoas da moderação também poderiam ficar muito ativas, sabe? Tanto que algumas pessoas da moderação começaram a cobrar coisas que eu nem tinha condição de fazer, sabe? Por causa do meu tempo. E eles começaram a querer, tipo, uma mudança que, segundo eles, era essencial pro servidor. Só que, nesse tempo todo, o Léo, que era o dono do servidor, ele tava no servidor, sabe? Ele continuava sendo dono. Eu tava simplesmente só arrumando as coisas enquanto ele tava off. Eu tava arrumando o banner, fazendo as regras enquanto ele tava off. Até que chegou um dia que o pessoal da moderação começou a falar pro Léo que o servidor tinha que mudar, que era meio brega esse termo Cafeteria do Kayle. Tipo, eles não estavam gostando do nome, não sei porquê, e não combinava. E eu realmente não entendia o porquê que eles queriam mudar isso, já que a ideia era pro servidor ser meu, e o Léo, entre aspas, tinha me dado o servidor. Até que passou um tempinho ali e o Léo me chamou no Discord. Ele falou que a gente precisava conversar, só que como eu tava trabalhando, a gente marcou pra outro dia. E nessa call
foi que ele falou que o servidor tava morrendo e que ele tava pensando em mudar as coisas. E que o pessoal da moderação do servidor também tava pensando nisso. Eles queriam criar um server novo ou uma ideia nova. E eu falei que sim, já que todo mundo da moderação queria isso. Então eu saí daquele server e deixei eles fazerem a mudança deles que eles queriam lá, o que eles queriam fazer, sabe? O que eu achei engraçado foi que pra eles criar um servidor do zero, desde o início, com a ideia deles, sem nenhum membro, era algo que eles não quiseram, sabe? Tipo, eles não quiseram isso. Mas pegar um servidor de um cara que tinha 300 membros e tinha mais de 15 impulsionamentos, quase no level 2. Na verdade, já tava no level 2 indo pro level 3. Era totalmente fácil. É só isso mesmo que eu achei engraçado. Ou seja, pra mim criar um servidor do zero, sem nenhum membro, é de boa, mas pra eles não. E depois disso eu desanimei com essa parada de ter servidor no Discord. Eu fiquei bem triste mesmo, porque eu gostava demais do meu servidor. Eu realmente dava muito carinho pro meu servidor. Eu sei que eu não ficava tanto ativo, mas era justamente por causa do meu trabalho. Mas como eu já saí do trabalho, agora eu tenho mais tempo pra dar tempo pra essas coisas, sabe? E eu gostava de ir lá porque tinha muitas pessoas legais, assim. Tanto que tem gente que até fala que quando eu tava lá, o servidor era bem melhor, sabe? As coisas eram melhores. E eu não sei se as coisas eram melhores mesmo, mas eu gostava de moderar o servidor, sabe? Eu ainda tô pensando em criar um servidor novo, né? Mas dessa vez realmente vai ser eu que vou tomar conta. Eu que vou ter a posse do servidor. Então é isso, mano. Acho que o vídeo é esse. Obrigado por me ouvir até aqui. Até a próxima. De seu amigo Keio.